Prefeitura precisa ouvir outras entidades, como a Associação Comercial, como a Ciesp, todas essas entidades, para que cheguemos a esse acordo de realmente fazermos a lição de casa. Repórter RMS News. Sorocaba vive o pior cenário desde o início da pandemia da Covid-19. As unidades hospitalares estão com estoques de medicamentos no limite. E se nada for feito, os pacientes pode faltar remédio para os pacientes, inclusive para os que estão internados em UTIs. O alerta tem sido feito pelos gestores de saúde da cidade. Para agravar o cenário, a prefeitura confirmou que detectou na cidade a variante brasileira P1 do coronavírus, identificada primeiro em Manaus. Na busca de uma solução para suprir a falta de leitos na cidade, devido ao aumento da doença, o prefeito Rodrigo Manga anunciou que serão criados 20 novos leitos de Covid-19 na unidade pronto atendimento UPA do Éden e mais 20 de Covid na unidade pré-hospitalar da Zona Norte. A previsão é que esses leitos sejam ativados até a partir da próxima semana, às 8 horas 17 minutos, confirmando 8 horas 17 minutos. Vamos conversar ao vivo aqui no portal RMS News com o Dr. Eduardo Vieira, presidente do Sindicato dos Médicos de Sorocaba e região. Vou pedindo para que todos abram os microfones. Doutor Eduardo, bom dia, obrigado mais uma vez por compor a nossa bancada. E qual é a análise que se faz desse cenário, doutor Eduardo? Bom dia. Bom dia, Oliveira. Bom dia, doutor Ferraz. É uma honra estar participando desta bancada tão especial que é o programa da RMS News. Nós estamos num momento bastante delicado da pandemia. É uma pandemia que ceifou a vida de mais de uma dezena de milhões de pessoas no mundo. No Brasil, nós temos atingimos o número de 300 mil óbitos, é um número bastante considerável, de pessoas, de irmãos nossos, que não estão mais entre nós por conta dessa gravíssima situação. Em Sorocaba não é diferente, estamos prestes a atingir 1.000 óbitos. Pela primeira vez, eu nunca tinha visto o obituário do jornal Cruzeiro do Sul tendo uma página inteira praticamente, e isso deixa a gente muito triste. Mas vamos falar um pouquinho sobre a situação em que Sorocaba está hoje. Nós temos várias unidades que existiam antes, que eram os hospitais Santa Casa, Hospital Santa Lucinda, Hospital Evangélico, Hospital da Unimed, Hospital Modelo, são os hospitais que estavam com leitos de UTI. Agora nós temos quase toda a rede privada esgotada, né? A rede pública conseguiu se aumentar o número de leitos no PA da Zona Leste, no PA da Zona Oeste, estão procurando aumentar os números de leitos no Éden, e também nós recebemos a notícia de que na Zona Norte também. Eu acho que todas essas medidas são muito importantes, mas não basta o número de leitos. Nós temos a necessidade de ter os recursos humanos. Para a formação de médicos intensivistas demora muito tempo, nós não temos tempo para isso. Então não basta só aumentar os leitos, nós começamos a nos perguntar como que estão trabalhando os colegas que são especialistas em terapia intensiva. E temos o problema dos medicamentos. Neste fim de semana recebemos a informação de que algumas cidades da nossa região metropolitana tinham suprimentos dos medicamentos que são utilizados para manter a ventilação mecânica. Esses medicamentos funcionam da seguinte forma: para poder manter o paciente que tem insuficiência respiratória sob sedação para poder receber o oxigênio e a ventilação mecânica, eles precisam de dois tipos de drogas.
os sedativos hipnóticos e os medicamentos relaxantes bloqueadores neuromusculares. Nós estávamos já com um número excessivo, não só em Sorocaba, como em todo o Brasil, e nós estamos no limite. As indústrias nacionais que produzem essas drogas não dão conta. São medicamentos relativamente baratos, mas que estão no limite, e algumas cidades, nos hospitais da região, falavam que tinham essas drogas para 2 dias, para 4 dias, para 6 dias. Então, nós, em nome da Associação Paulista de Medicina, da Sociedade Médica, fizemos uma carta para o deputado Vitor Lippe para poder para pedir para que ele buscasse junto à Câmara Federal, Senado, algum meio de fazermos importação desses medicamentos, já que nossas indústrias não estão sendo capazes. Hoje, essas drogas que custavam em torno de R$2 a ampola passaram para 17, e hoje nem com mais de R$200 ninguém consegue comprar esses medicamentos. Então veja como fica o quadro nessa situação. Eu vejo assim, ontem nós participamos de uma audiência pública muito importante na Câmara dos Vereadores e que chegou ao consenso. Agora, o que é mais importante? Abrir mais número de leitos ou nós fazemos realmente um isolamento um pouco mais radical para que diminua o número de casos? E nós, obviamente, chegamos à conclusão que não adianta aumentar o número de leitos, porque se o vírus está circulando da forma como está, nós não conseguiremos dar conta e, infelizmente, morrerão pessoas por desassistência. Então, eu acho que o grande desafio do prefeito, ele tem feito algumas coisas corretas, algumas coisas a gente tem criticado, como, por exemplo, a questão do uso das drogas de terapia para o Covid, né, esse tratamento precoce, kit Covid, que já se mostraram ineficazes. Mas quanto à vacina, tem sido feito um bom planejamento. A Secretaria de Saúde está de parabéns. Correto. Mas eu acho que o momento agora exige que se faça um isolamento um pouco mais aprofundado para que a gente consiga conter a circulação do vírus. Dr. Eduardo Vieira, presidente do Sindicato dos Médicos de Sorocaba e região, nosso formador de opinião independente. Dr. Luiz Henrique Ferraz está desde o início do programa hoje, na bancada titular hoje, acompanhando todas as informações. Mais uma informação que chega, algum comentário, alguma observação junto com o doutor Eduardo Vieira, doutor Luiz Henrique Ferraz? Um abraço aí, doutor Eduardo Vieira, um profissional de mão cheia, um médico que muito nos orgulha na sua atividade. Os médicos, eles têm os cuidados, né, de falar. E nós, advogados, às vezes temos, vamos dizer assim, uma imunidade para falar algumas questões. O que o doutor Eduardo Vieira está falando é que as pessoas que precisam de UTI e precisam de um atendimento especializado, de um leito, precisam ser sedadas e não tem medicamento para isso. Ou melhor, vai faltar medicamento para isso. E o que vai acontecer? As pessoas vão morrer asfixiadas. As pessoas a população, o senso comum não entendeu ainda, vão morrer. Eu acredito que já tem gente morrendo asfixiada em casa, sofrendo, né? E aqueles que são entubados e que não têm a medicação, imagine você e aí por isso que falo de forma direta, né? Para que as pessoas entendam, porque nós temos que falar o óbvio e as pessoas não estão entendendo, não estão dando a preocupação necessária. Imagine você com um tubo na boca, né, de um calibre, né, razoável, e você ainda se debatendo ali ou tendo uma sedação de uma medicação, ou os médicos devem estar repartindo, sei lá como eles estão fazendo, estão escolhendo, né, quem vai viver, quem vai morrer. A verdade é essa. Então, nós temos que tomar medidas urgentes, e ele falou muito bem claro, não adianta só constituir novos leitos, seja de clínicos ou seja de UTI, mesmo porque precisamos atuar na raiz, precisamos intensificar o isolamento social, precisamos ter cuidados
essenciais para que podemos passar por esse momento com mais tranquilidade, se é que posso dizer isso, né? Tranquilidade, porque está todo mundo preocupado, porque a vida de cada um está em risco. Lógico que não devemos nos ficar preocupados mais do que necessário, não vai adiantar nada, mas acima de tudo precisam tomar medidas, tanto dos governantes, exigir deles, que eles que têm que dar exemplo e buscar investimento, né? E tomar medidas, assim como da população também. Então, me perdoem aí pela essa fala direta, gostaria até de, se for o caso, até falar mais o que está faltando para as pessoas tomarem consciência que a sua vida está em risco. Se você não se sente, você não sente que a tua vida está em risco, você pode estar colocando a vida de outras pessoas, de entes queridos em risco, da população. Então, parem de algumas práticas que são, do meu ponto de vista, que não compreendo. Doutor Eduardo Vieira, a gente vê um pouco de indignação, né? Por mais que ele tente se conter, mas qualquer um de nós, em determinados momentos, a gente acaba vivendo esse processo de indignação ao que vem ocorrendo. E até muitas vezes a falta de consciência de determinadas pessoas. O prefeito Rodrigo Manga anunciou inúmeras medidas, ontem à noite, inclusive com decreto, em relação a controle de acessos em supermercados, em postos de combustíveis, né? Aí tá bom sua posição, doutor, pode manter aí, doutor Eduardo. Para a gente finalizar, como vê essas medidas e quais são as orientações para a gente fechar esse cenário? Olha, você já deve ter ouvido falar do Gonzalo Vecina, que foi um dos fundadores do SUS, uma pessoa muito importante na saúde pública brasileira. Ele é de Sorocaba, né, da zona leste aí, da região dos espanhóis, aí, né? Ele tem falado com muita clareza de que nós vamos vencer a pandemia porque as vacinas estão chegando. Mas enquanto elas não chegam, é muito importante nós nos protegermos para que a gente possa ter o menor número possível de pessoas que a gente perca, né? Eu acho assim, eu até compreendo que as medidas estão sendo feitas de forma progressiva pela administração. Isso parece ser interessante porque vai criando, principalmente num público que muitas vezes está arredio às medidas de isolamento, que tem a questão econômica que nós reconhecemos também como sendo uma questão importante para ser tratada junto. Mas essa questão do isolamento, eu acho que nos próximos dias, à medida que a gente vê que não está tendo uma evolução favorável, eu acredito que o bom senso haverá de prevalecer e algumas medidas mais radicais, como puxar alguns feriados. Eu acho que talvez seja interessante, aproveitando já que na próxima semana nós teremos sexta-feira já o feriado, então não haveria problema de puxarmos alguns feriados a mais do ano, né, para trazermos a semana que vai vir adiante. Então acredito que sejam medidas, eu acho que ontem ficou claro que a prefeitura precisa ouvir outras entidades, como a Associação Comercial, como a Ciesp, todas essas entidades, para que cheguemos a esse acordo de realmente fazermos a lição de casa. Tenho esperança que essa seja a melhor saída. Eu acredito que temos uma cidade no interior de São Paulo, que é a cidade de Araraquara, que fez um trabalho belíssimo de isolamento bem radical e teve uma diminuição de mais de 40% no número de casos e óbitos. Então isso eu acho que a gente poderia ver acontecendo em Sorocaba, e essa diminuição com certeza começaria já não só tendo a diminuição por conta do isolamento, mas seria até maior porque nós estamos conseguindo vacinar um número bem grande de pessoas. Correto. Doutor Eduardo, obrigado mais uma vez por nos fazer
compreender, né, o que vem acontecendo, porque nós ficamos à distância. O doutor é da linha de frente, conhece qual que é a realidade, né? Tem todo esse contato e todas essas informações para que a gente possa entender esse cenário e automaticamente ir orientando os nossos internautas e os internautas que estão acompanhando também irem se conscientizando do cenário crítico que vivemos. Muito obrigado e um bom dia, doutor. Eu que agradeço, um abraço a todos e aos rádio ouvintes e internautas, que eles possam fazer também a sua parte, porque essa guerra é de todos nós.